Peter Attia, ele defende 4 vertentes distintas de treinamento. Ele fala de resistência, intensidade, força e estabilidade. E aí teve um negócio que a Malu me falou também, que eu falei, cara, faz muito sentido. Ele fala sobre essa questão de força na pegada, né? De apreensão. E eu tenho uma bolinha lá em casa, quando eu faço máquina de escada, eu fico o tempo todo apertando uma mão, apertando na outra. Não, a gente e já trouxe pro trabalho em reuniões, inclusive. Aí o pessoal falou, tá fazendo isso pra quê? Ansiedade? Eu falei, não é ansiedade, cara. É que eu não quero com 70 anos cair e quebrar o fêmur, que eu não consigo pegar nas coisas. Não, é genial isso que ele fala. Ele fala que... dentre outras coisas, né, a gente tá perdendo a força de apreensão, porque antes a gente carregava coisas o dia inteiro e hoje em dia a gente não pega nada e tudo é muito fácil. Fazendeiro carregando então, peso. isso ele até dá uma estatística lá, eu não me lembro exatamente a estatística, mas fala que os americanos estão perdendo a força de apreensão e que essa força também está ligada diretamente com a longevidade. Nos ambulatórios de geriatria se utiliza isso. Você pega aquele aparelhinho e você testa a força de apreensão do paciente, e isso é um marcador de sobrevida, além da circunferência da panturrilha. É outro dado que se utiliza como uma forma objetiva. Os nutrólogos que trabalham com nutrologia mesmo, de verdade, acabam fazendo isso no consultório também várias vezes, como um dado de saúde para os pacientes. Assim. Isso acaba sendo bem legal e até te chama atenção. Não sei se já aconteceu isso com vocês. A gente volta, fiquei 3 semanas sem fazer musculação. Volta a fazer, o músculo até vai, mas a capacidade de você segurar ali a carga, você, nossa, tá doendo o antebraço, tá doendo a mão, assim, você não consegue segurar isso. Acaba sendo interessante. A gente não presta atenção em equilíbrio, né? É uma coisa que talvez a gente deixa mais ignorada de todas, ao meu ver. E que acaba sendo importante, principalmente quanto mais passa o tempo. Porque uma queda e uma fratura, principalmente de região de quadril, ali, estou falando de fratura de fêmur, está associada com altíssima mortalidade e muita perda funcional. É aquela pessoa que ela fazia tudo, ela sai do hospital de cadeira de rodas, ela perde muita massa muscular nesse processo, ela perde, de certa forma, até a independência. E aí perde também a função cognitiva, porque fica parado e não consegue fazer as outras coisas. E vale ressaltar que quando a primeira pessoa contou quantos neurônios a gente tem no cérebro, que foi uma neurocientista brasileira chamada Suzana Herculano, viva ainda, trabalha com isso. A gente tinha uma ideia que a gente tinha 100 bilhões de neurônios, que são células no cérebro, que armazenam as nossas informações e tal. Ela viu que a gente tem 86 bi e que a maior parte desses neurônios estão numa região chamada cerebelo, que é uma região justamente envolvida pela... Se você pensar, nós somos um animal todo cheio de articulação, justamente para a gente subir, pegar, agarrar, puxar, empurrar, olhar para baixo, se rolar. E a gente cada vez faz menos isso. E a gente não só tem as articulações e o corpo formatado para fazer esse tipo de coisa, como os neurônios do nosso cérebro, a maior parte deles estão numa região que permite a gente fazer isso. Só que cada vez a gente usa menos esse background evolutivo que a gente recebeu e fica parado, fica perdendo massa muscular, não tem equilíbrio, não exercita realmente, sendo que a gente tem um substrato neurobiológico fantástico para conseguir fazer isso. O que a gente faz em termos de... É que é difícil a gente conseguir assimilar isso, mas, por exemplo, você pegar essa garrafa aqui, trazer para sua mão e abrir ela... Cara, você ensinar um robô a fazer isso é extremamente complexo. Não, você falou nessa questão, você tá mexendo as articulações, eu pensei num gato ou num cão, não consegue mexer assim. Cara, não. Não tem, a pata é fixa. Ensina um robô, cara, ele tem que ter uma noção aonde está a mão comparado ao espaço, ele tem que pegar, ele não pode pegar achando que é muito leve. Então a gente pega, a gente já tem um feedback de peso, a gente não pode destruir, não pode errar. Cara, é extremamente complexo você abrir uma garrafa. A gente consegue fazer isso em movimento ainda, né? Você tá passando a garrafa, você pega a garrafa passando. Exatamente, você pode fazer assim, ó, e pegar um negócio aqui, ter mais ou menos uma noção onde tá, você passa o braço por aqui, não enrosca na sua cara, na sua cabeça. Então nós temos toda uma maquinaria cerebral muito fantástica para fazer os nossos comportamentos no dia a dia, só que existe essa incompatibilidade evolutiva. A gente foi selecionado para fazer isso, só que o mundo atual está meio que nos esmagando com a tecnologia que a gente mesmo criou e a gente não está mais executando e trabalhando esse background neurobiológico que a gente herdou. Tanto é que desta incompatibilidade evolutiva surgem os problemas que mais matam hoje, como, por exemplo, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, a falta de sono. A gente nunca antes teve luz natural, luz artificial à noite. Então perceba que
Os maiores males hoje da sociedade em termos de saúde física e mental, A gente que tá criando. ela é devido a uma incompatibilidade. O nosso corpo foi organizado e selecionado num outro contexto e ele está sobrevivendo hoje num ambiente diferente daquele que ele foi selecionado. Então existe uma incompatibilidade e o produto dessa incompatibilidade são doenças. Sim. Você quer falar antes? Não, pode falar, depois eu Eu falo. acabei de ler um livro agora, que é um resumo do Isaac Asimov sobre a história do Império Romano. Ele pega desde ali do primeiro imperador Augusto, que veio pós César, até o último imperador no Ocidente. E é interessante porque em determinados momentos parecia que eu estava lendo sobre hoje. Porque teve uma hora que o Império Romano ele virou assistencialista. Ele dava o pão de graça para as pessoas e começou a dar inclusive denários para que as pessoas tivessem mais filhos, porque a natalidade estava caindo no Império. E sem filhos você não tinha jovens e você não tinha soldados para defender o Império. Eu falei, caramba! E aí, entre as causas possíveis que o Asimov coloca lá, você tem causas sociais, como o fato de que um estado assistencialista a pessoa não precisa ter tanto filho para sustentar no futuro, mas tinha uma causa biológica atribuída a envenenamento por chumbo. Porque os romanos já tinham seus aquedutos e eram canos feitos de chumbo, as pessoas se envenenando com aquilo possivelmente diminuiu a natalidade no Império Romano. Eu pensei, cara, você troca para agora para microplástico, essas porcarias que a gente come, talvez esteja acontecendo a mesma coisa. O Atia falou alguma coisa sobre isso no livro? Sobre essa questão de que hoje a gente está lidando com contaminantes de maneira que não acontecia antes ou não? Vocês viram que saiu o estudo, até deu um fuzuê nesse estudo, talvez 2 meses atrás, justamente com microplástico. Eles pegavam pacientes que tinham placa de colesterol aqui no pescoço e esses pacientes iam para a cirurgia para tirar a placa do colesterol e os pesquisadores mandavam a placa de colesterol para análise. Eles viram que tinha microplástico num grupo e eles acompanharam o grupo que tinha mais microplástico e o grupo que tinha menos. O grupo com mais microplástico teve maior desenvolvimento de mortalidade. Uhum. Então, assim, olha que interessante. Muito possivelmente isso está associado com a doença aterosclerótica, a formação de placa. Possivelmente, a gente não consegue confirmar isso, é um estudo só falando essa questão de observação, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma coisa que teve associação com maior mortalidade. Então, começa a chamar a atenção. Será que isso talvez não esteja nos envenenando da mesma forma? Ficou esse questionamento, assim. Faz 2 meses que esse estudo saiu. Ele saiu depois dessa questão do livro. Mas tem algumas coisas habituais que possivelmente a gente está consumindo e às vezes a gente não está nem percebendo também que a gente está consumindo dessa mesma forma, né? E só para encerrar a questão dos exercícios, agora eu tô lendo um outro livro que chama Revolução dos Músculos, da Gabriela Lyon. É bem legal, bem legal. E aí ela fala da importância de ter uma quantidade de músculo, que isso também quer dizer que você vai viver mais. É quase como uma reserva. E uma das coisas que eu aprendi não sei se foi com o Peter ou se foi com ela, agora eu tô misturando tudo. Mas foi sobre o fato de que os músculos também metabolizam a glicose. E isso eu nunca tinha ouvido falar, porque eu sempre vejo lá o metabolismo da glicose normal, que o nosso corpo entra, aí vai para o sangue, a insulina pega, guarda, coloca lá nas reservas ou guarda como energia, e é assim que a gente metaboliza, e aos poucos, né, se você tem muita glicose, você vai ficando resistente até que você vira diabético se você come muito. E aí ela fala não sei se é ela ou se é o Peter falou disso? Ela é bem entusiasta disso, mas o Peter cita bastante isso nos podcasts dele também. Ele fala com um cara chamado Inigo Samilan, que é um pesquisador sobre esse tema. E explica um pouquinho sobre essa história do músculo também conseguir metabolizar, porque é muito legal, né? É uma forma também da gente prevenir, querendo ou não, a diabetes. Músculo é um órgão endócrino, então assim, ele não é simplesmente para movimento e proteção. Ele tem funcionamento endócrino, igual tem uma tireoide, igual tem um pâncreas, igual tem a sua hipófise, digamos assim. Bom, quando eu coloco uma glicose para dentro do corpo, só neurônio consegue captar essa glicose de forma independente de insulina no repouso. Então, todos os outros órgãos precisam da insulina como se fosse um concierge. Bate na porta assim, olá, dona Célula, tudo bem? Né? Aqui está um pouco de glicose para a senhora. Sim. E faz isso. Durante o exercício físico, tem uma coisa linda, que é a portinha de glicose aberta. Então, a glicose entra dentro dessa célula independentemente da insulina. Isso é fantástico. É incrível. Isso é lindo. É fantástico. Isso, inclusive, se você for pegar o pré-diabético, o paciente que está querendo desenvolver diabetes, digamos de forma grosseira assim,
esse talvez seja a grande intervenção para esse paciente. E quando você faz o exercício, você está captando glicose de uma forma independente de insulina. E a gente sabe que o mecanismo fisiopatológico, como acontece diabetes, as suas células começarem a ficarem surdas a essa concierge, que é: dona célula, tem glicose aqui. Aí a célula no ovo: ô dona célula, tem glicose aqui dentro, por favor, receba a célula. Esse é o diabetes. Por isso que a glicose sobe na circulação, por isso que ela sobe no sangue. Quando você abre essa célula para captar a glicose, você está fazendo com que haja uma captação de glicose de forma independente da insulina. Então, isso ajuda a tratar o paciente, isso se aplica para triglicérides da mesma forma, por isso que o exercício é um tratamento, o exercício físico ele vai usar glicose e ácido graxo, que é a gordura, como fonte energética, triglicérides. Então, a gente pode utilizar isso de forma terapêutica. Você tem um paciente que tem diabetes, que tem triglicérides aumentados, você vai utilizar essa estratégia como uma forma terapêutica. No exercício de baixa e moderada intensidade, você capta essa glicose cai na circulação. Então, se você ficar medindo a glicose vai cair durante o exercício. Já no de alta intensidade, como tem um estresse metabólico muito grande, o corpo entende que ele tem que disponibilizar muita glicose. Então, a célula continua captando glicose, só que o corpo libera muito mais glicose para a circulação. Então, se você dosar a glicose no sangue, vai estar com uma tendência de aumento. Tanto que, não sei se vocês viram, tem alguns atletas que não têm diabetes usando aquele monitor de glicemia contínuo. Justamente para ver isso. Onde será que eu estou no meu tipo de exercício? Qual tipo de metabolismo eu estou utilizando nesse momento agora? Como está avançado isso, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso lá é legal nos Estados demais. Unidos, a gente estava nos Estados Unidos agora também e eu vi algumas pessoas com esse monitor. Até mostrei pro Bruno. O que será? Será que é diabético ou maluco igual a gente? Não, é muito avançado isso. Porque sempre tem um louco, né? No triatlon tá absurdo. Mas um outro ponto que falando do músculo ainda também puxando para minha área, a gente tem boas evidências, por enquanto, em modelos animais, mas isso já está sendo estudado em humanos. Se você fizer um modelo animal de Alzheimer, como eu falei, um modelo, né? A gente não tem certeza que ele tem, mas ele apresenta algumas características neuropatológicas, como placa amiloide e algumas coisas que o Alzheimer humano apresenta, e você submete o animal a fazer exercício, o músculo do animal libera um hormônio chamado irisina. Esse hormônio cai na corrente sanguínea, passa a barreira hematoencefálica e ele bloqueia a formação das placas amiloides que estão relacionadas com a morte do neurônio. Então, de fato, como ele falou, o músculo, pelo menos em modelos animais, ainda isso está sendo estudado, o músculo é um órgão endócrino que libera substância para o teu sangue. E no caso das doenças neurodegenerativas, uma dessas substâncias, que é a irisina, potencialmente reduz a agregação de placa. Então, por isso que ele comentou lá no início que o exercício físico talvez seja uma das coisas que a gente pode fazer para prevenir o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Se você ainda não se convenceu, eu tô aqui tentando convencer. É o 2080 Caso do Pareto, você ainda não tenha se físico. Convencido, você pode melhorar sua resistência à insulina, não ficar diabético, melhorar a sua capacidade neurológica, enfim, tudo. Não, bizarro. o que tá ficando claro é que quando a pessoa vai no médico, ela devia ser com uma prescrição assim, esse medicamento e musculação 3 vezes na semana e corrida mais 3 vezes e joga tênis um dia para poder treinar essa questão, né? A Exatamente. gente conversa sobre isso no consultório. Hoje, assim, inclusive pessoas diferentes têm benefícios diferentes de intervenções diferentes. Vamos pegar 2 pacientes. Eu tenho... No seu, né? Talvez não em todos. No seu. Certamente não em todos. Não, assim, mas, mas espero que em cada vez mais O sistema de saúde não é feito para isso, eu vou infelizmente fazer a também, meia culpa do médico. Sim. Porque o paciente não tá disposto a fazer essas coisas. E aí Você o médico vai fazer a meia acaba... culpa do paciente, então, também. Não, do médico mesmo. Porque o médico acaba falando, não vou falar isso porque o paciente vai dizer, isso daí não é a resolução do meu problema. Você tem que passar um remédio. O cara não quer Não, ele quer a pílula secreta. Mas é interessante que talvez o que você fala tem muita influência sobre as pessoas. Vocês devem notar isso com o podcast de vocês. Às vezes vocês falam alguma coisa, uma pessoa toma uma decisão a partir disso. A gente tem isso dentro do consultório também. Às vezes a pessoa ouviu da família inteira contar isso. Quando você fala, ela, ok, isso é verdade, isso alguém do ponto de vista técnico viu. Vamos pensar que eu tenho 2 pacientes, um que tem 30 anos, uma baita massa muscular que está acima do peso. Eu tenho outra paciente de 70 anos com pouca massa muscular que está com peso adequado. Vocês concordam que talvez o benefício de musculação nessa paciente de 70 anos seja muito maior do que para esse paciente de 30 anos? Talvez tudo bem se ele ficar fazendo aeróbico um pouco mais no primeiro momento, assim de uma forma mais grosseira, subdividindo extremos. Quando eu faço essa divisão, essa
proposta de intervenção deve ser feita. Óbvio, a medicina não tem a função de você vai fazer 3 séries de 12 repetições com tal carga. Isso é o profissional de educação física que é habilitado, treinado e estudou para isso. Mas a gente trazer essa ideia para o paciente faz com que a gente, de fato, ele tenha essa adesão do ponto de vista terapêutico. Se tratar doença metabólica não é só remédio. Remédio é extremamente importante, que fique bem claro. Quando a gente tem paciente que tem benefício de remédio, tem que dar mesmo, até uso remédio para algumas questões. Mas, quando a gente tem a possibilidade de intervenção nesse cenário, a gente sabe que essa intervenção é benéfica, a gente não cita sobre ela, beira ser antiético. Porque... você tem que falar sobre isso, você tem que trazer esse tema, você tem que tentar encaixar no dia do paciente. Tanto que grande parte da consulta é entender como é seu dia. Porque só depois de entender um dia de uma pessoa... não adianta eu falar para você, faz exercício antes de trabalhar. Pô, mas eu saio para pegar a condução 5 horas da manhã, você quer que eu vá às 3h30? Tem gente que faz, mas isso não é uma proposta palpável, digamos assim. Então, depende de entender rotina e tudo mais para a gente conseguir realmente fazer essa intervenção sobre as pessoas. E aí, falando das táticas que o Peter aborda, que ele fala que são 4 táticas principais. Os exercícios, que a gente falou bastante. O sono, que a gente também já falou aqui, que é essencial. Inclusive, tem vários podcasts, 1 ou 2, que a gente fala especificamente sobre sono. E que é essencial, inegociável, a gente já falou. Terá outros ainda. Saúde mental, que a gente falou aqui, né? Também um pouco. E pro final, ele ainda fala sobre nutrição. E aí que vem a questão. Essa eu vou deixar pra ele. Não, vai falar também de nutrição. Ele fala sobre nutrição. Bem, fale aí, vai. Não, eu queria saber, porque pelo que a Malu me falou, ele puxa muita sardinha, digamos assim, né? Muita brasa pra sardinha do exercício e nutrição. Até por conta daquela questão dos estudos, ele fala, cara, não dá pra ter total certeza do que funciona em termos de estratégia. E qual é a opinião? Realmente a restrição calórica? Porque ele defende a restrição calórica, não, por exemplo. Uma das coisas então, que é ele... mais importante restringir do que a qualidade do que você come? Não, ele fala bastante sobre a qualidade do que come também. Ele que fala que depende da pessoa. Minha, entendeu? Dependendo da pessoa, dependendo de quem você é, talvez a qualidade seja mais importante do que a restrição, mas que a restrição... E eu sempre falo no meu Instagram isso, calorias importam. E eu continuo com isso. Muito. Ele fala até que a restrição calórica, e tem vários estudos legais mostrando a restrição calórica, e ele até, já complementando a pergunta, fala que a restrição calórica atua via atividade da mTOR, e ele até cita a metformina, eventualmente, como um agente... Não sei se é a metformina... Não, a rapamicina. Rapamicina. Ele não fala muito da metformina, não. Então é rapamicina. Mas ele tem alguns podcasts que ele já foi entusiasta da metformina para isso no passado, hoje ele não é mais. Assim. A metformina, para quem não sabe, é um remédio para diabetes. Ela faz a metabolização. É bem legal acompanhar o Peter Attia na internet. Pega um podcast dele antigo e um novo, assim. Vai mudando um pouco. Ele vai mudando o ponto dele. O que é muito bom, né? Isso é muito legal. Assim, Nossa. isso mostra um compromisso com o que você acha que está acontecendo. E ele testa as coisas nele tudo. Ele toma... Esse é o meu tipo principal de gente, sabe? Eu gosto muito. Eu gostei porque ele foi viajar para uma ilha. Foi para a Ilha de Páscoa que ele foi junto com o Tim Ferriss. O Tim Ferriss, lá que é que ele viu outro cara. da rapamicina. Que descobriram a rapamicina. Mas o Tim Ferriss, foi o meu primeiro contato com nutrição, foi Tim Ferriss no 4 Horas para o Corpo. E o Tim Ferriss é um maluco, né? Ele é todo biohacker e tal. Ele é muito legal. E ele testa tudo nele. E isso que é legal do Peter Attia, que é uma pessoa que tá ali no skin the game de fato. Skin the game eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem quando vai falar sobre saúde. Não tem como sugerir que uma pessoa faça algo sem eu fazer. Senão eu não comprovo que isso é factível, digamos assim. Mas falando sobre alimentação, talvez a gente tem muitos estudos sobre alimentação, até tem um estudo muito grande que chama Estudo Pure. E é muito interessante quando a gente começa a ver populações diferentes respondem a estímulos diferentes. Tem um estudo legal, aquele monitor de glicose, que eles colocavam monitor de glicose nas pessoas, e, se não me engano, é na Cell que esse estudo foi publicado, que eles colocavam, até um amigo meu nutricionista que me mandou, eu acabei lendo, super interessante. Pessoas comiam uma banana que fazia um baita pico glicêmico e não faziam com cookie, e outras pessoas que faziam um baita pico glicêmico com cookie e não faziam com uma banana. Então, existe uma variabilidade metabólica de pessoa para pessoa. Se eu pegar, por exemplo... Eu queria estar no grupo do cookie. Por favor, pode. Eu queria ser também. Eu adoro jujuba. Eu acho jujuba uma das coisas mais maravilhosas que tem. Quando eu coloquei mas e a gamizinha? Eu tava com esse negócio. Nossa, fez um baita pico. Eu até fiquei desestimulado de comer jujuba. Assim, que adoro. Bom, né? Não era assim, esse o ponto? Esse é o aspecto. Às vezes a gente sugere pro paciente por causa da questão... olha,
isso não é legal para você. E eu não tô falando, ele tá vendo ali no aplicativo dele, se ele tiver acesso a isso, que seria uma coisa legal. O excesso de açúcar é claramente associado com doença. Quando a gente vê estudo populacional, isso é muito sólido. Então, excesso de açúcar, principalmente quando a gente fala do açúcar em si, e talvez a frutose, principalmente, que é um problema maior nos americanos do que na gente, pelo jeito que é adocicado as coisas lá. Né? Exatamente. Isso é claramente um problema de saúde. Se você tem o excesso disso na sua dieta, isso vai ser um problema. Quanto mais sedentário, isso pior para você ainda. Se você é menos sedentário, talvez o impacto disso seja menor. Gordura saturada parece estar associado com aumento de doença cardiovascular. Porque quando a gente vê estudos de aumento de consumo de gordura saturada, a gente vê piora de parâmetros metabólicos que claramente se associam com doença cardiovascular. Principalmente o aumento do colesterol LDL. E quando a gente vê, talvez as gorduras insaturadas, elas seriam um pouquinho mais benevolentes, se não em excesso. Lembrando, não adianta nada. Pô, azeite é saudável, vou começar a colocar azeite o dia inteiro na dieta. Você está fazendo uma dieta hipercalórica e o seu corpo vai transformar isso em gordura de alguma forma.